fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ láàrin aginjù lọ́jọ́sí. Kì máa wáyé asán, kémi máa pàṣán, kémi máa pòfo. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kò ṣí jánu rẹ̀ wò mí. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Bàbá tètè dáhùn sọ̀rọ̀ ayé mi, kọ́nà mi là péré gèdè, kọ́ máa ráyè lè máa yìn ọ́ látara mi. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kiri àánú rẹ̀ ṣẹ̀wá. Mo ti ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ láàrin aginjù lọ́jọ́sí. Kì máa wáyé asán, kémi máa pàṣán, kémi máa pòfo. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kò ṣí jánu rẹ̀ wò mí. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Tètè dáhùn sọ̀rọ̀ ayé mi, kọ́nà mi là péré gèdè, kọ́ máa ráyè lè máa yìn ọ́ látara mi. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ o, ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ o. Bá mi ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Começa mais um programa Educação e Outras Conexões com a nossa linda e grande professora Anair Novaes. Tudo bem com você, professora? Tudo bem, Henrique, tudo bem. Muito obrigada por mais esse dia, né? Obrigada, universo, obrigada, ancestralidade, por mais um dia, por mais um programa Educação e Outras Conexões. Com certeza. E como foi a sua semana, professora? Foi muito bem, Henrique, foi muito bem, graças a Deus, graças às ancestralidades, graças aos meus antepassados. Estou assim, muito feliz. Mas, Henrique, eu queria pedir um favor para você. Pode falar. Hoje nós estamos com... Sempre nós temos convidados especiais, né? Mas hoje nós estamos efetivamente com 2 educadores assim maravilhosos. E a gente está numa conexão Bahia e Minas Gerais. Eu estou com a professora Rosa Margarida e com o professor Basilele Malumalo. Mas antes de começarmos o programa, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem à passagem da nossa querida e saudosa ex-deputada estadual Teodosina Ribeiro. A semana passada ela fez uma semana que ela se foi, e eu gostaria imensamente de a gente fazer 1 minuto de silêncio em sua homenagem. É possível, Rick? Com certeza, é claro, o programa é seu. Então vamos lá, 1 minuto. Teodosina Ribeiro, uma mulher negra, empoderada, a nossa primeira vereadora, a nossa primeira deputada estadual, uma mulher que incessantemente lutou para combater o racismo e o preconceito. Sentiremos muito a sua falta, mas seguiremos o seu legado. Teodosina Ribeiro, presente. Bom, 1 minuto já se passou, nós já elevamos o nosso pensamento. Eu tenho certeza que aonde ela está olhando por todos nós. Com certeza. E agora eu vou conversar com a minha querida mestra, professora Rosa Margarida.
Seja muito bem-vinda, professora, ao nosso programa Educação e Outras Conexões. Muito obrigada, Nair. Eu já estou me sentindo em casa. Obrigada, Rick, pelo acolhimento. E vai ser um prazer muito grande essa nossa roda de conversa, onde vamos poder, então, conversar um pouquinho mais sobre as questões étnico-raciais, não é? A Teodosina já deixou para nós um grande legado, e nós temos por obrigação continuar esse legado. E o nosso legado, o meu especificamente, é ligado à educação. E vamos conversar um pouquinho, né, professora Nair? Me sinto em casa e muito bem acolhida. Que bom, eu fico muito feliz. E para começar a nossa conversa, e pensando em todos os legados que os nossos antepassados nos deixaram, tem uma lei, que é a Lei 10.639. Tem muitos ouvintes que não são da área da educação, e eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho dessa lei, como ela surgiu, enfim, contextualizar para as pessoas, para os nossos ouvintes que não são da área da educação, o que se trata e o que elas nos beneficia. É um dispositivo. Eu posso. Está me ouvindo? Não? Sim, então, estamos. Agora sim, que cortou. Posso continuar? Pode. Sim, sim. A Lei 10.639 é um dispositivo legal que, em 2003, foi sancionado. Importantíssimo para a nação brasileira. Ela diz da obrigatoriedade da inserção da história da África, de afro-brasileiros e a educação para as relações étnico-raciais no currículo escolar. É uma lei bem pequena. Ela diz que este conteúdo deve ser inserido em todo o ensino fundamental e médio, em todos os níveis de ensino, aliás, porque depois as diretrizes curriculares vieram para corrigir essa questão, e também ela deve ser, esses conteúdos disciplinares, eles devem ser trabalhados contando a história do negro, a sua posição deste negro aqui no Brasil. Então, é trazer para a nossa historiografia uma história que ficou realmente escondida durante muito tempo. Ela fala também de inserir a data do 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Quer dizer, inserir como data comemorativa nacional um ícone de luta que nós temos aqui no Brasil, um ícone de luta negro e que a sua história também não foi contada. Portanto, essa é uma legislação muito importante. E ela veio depois, ela foi sancionada em 2003 e em 2008 ela foi acoplada também das questões indígenas. Então, hoje, a Lei 11.465. Nossa, trocando, isso é nervoso. Ela vem dizer que eu tenho que incluir, além da história da África, a história de afro-brasileiros, a educação para as relações étnico-raciais, eu tenho que incluir também esse mesmo ensino sobre os indígenas, a Lei 11.645. Que bom, professora. Então, já começando a nossa prosa, que ela começa bem gostosa, como pensar um currículo de educação básica, contendo os ensinamentos e contendo uma política de educação para as relações étnico-raciais? Nós temos que pensar esse currículo nas suas várias dimensões, né? Uma das primeiras questões que eu acho que hoje é necessário e que é muito importante é aumentar, ampliar a sensibilidade dos gestores para a efetiva inclusão desta lei no cotidiano escolar.
porque por mais tempo que ela já esteja, que ela está aí desde 2003, nós não temos a felicidade de dizer que ela já perpassa todo o território nacional. E não perpassa esse território nacional muito pela falta de sensibilidade dos gestores de perceber a importância dessa lei para a nação brasileira. Então, uma das dimensões que eu tenho que pensar para que esse currículo seja um currículo antirracista é justamente isso, é quebrar com o mito da democracia racial. Os gestores precisam conhecer o conceito do que seja o racismo institucional, que é uma questão muito séria no Brasil, porque aí sim nós vamos ter as repercussões na escola. Precisamos também a escola precisa dar um trato pedagógico, didático-pedagógico a essas questões. Não adianta fazer festinha, não adianta levar somente a estética, tudo isso faz parte das nossas africanidades, com certeza. Mas eu só mudo de opinião, eu consigo respeitar o outro se eu conheço esse outro de uma forma positiva, se eu conheço esse outro sem estar colocando para ele estereótipos negativos sobre a sua pessoa. Então, certamente, eu preciso conhecer, inicialmente, a história da África e dos povos africanos. Eu preciso conhecer a história dos afro-brasileiros, todo o seu processo, desde a saída do continente africano até o momento atual. Eu preciso saber a história dos indígenas. E, nisso tudo, me educar para as relações étnico-raciais. Então, esse currículo antirracista, ele só vai ser construído nessa perspectiva. Eu preciso quebrar as correntes que ainda estão, que a educação está ligada a um conteúdo, a um currículo eurocentrado. Eu preciso enxergar exatamente e visibilizar esse sujeito concreto, social, que está dentro da escola, que é a cara do nosso Brasil, que é esse nosso Brasil, que é pluriétnico, que é plurirracial. Não é? Então, o Brasil precisa se enxergar para que ele possa, então, descolonizar esse currículo. Mas, para isso, nós temos que pensar na efetividade desse racismo que ainda persiste no Brasil. Veja bem que a Unesco ela colocou, há um tempo atrás, quais são os pilares para uma educação para o século XXI. E ela colocou, então, 4 pilares, né, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Se eu estou falando de aprender a ser, eu preciso saber quem sou eu, que branquitude é essa que perpassa e que negritude é essa que perpassa. Portanto, para que eu possa ter, então, uma educação que ela realmente enxergue o século XXI, porque nós sabemos que o grande paradigma da educação, o grande paradigma mundial hoje é a diversidade. Para que eu possa enxergar o diverso e respeitar as diferenças, eu preciso, inicialmente, saber quem eu sou. E quando eu estou falando de saber quem eu sou, eu não estou falando de quem somos nós, os negros. Eu estou falando de quem eu sou enquanto ser humano que carrega uma identidade, que pode ter a branquitude e que pode ter a negritude. E que pessoa sou eu, né? E eu aprender a conviver. Eu só aprendo a conviver se eu sei quem eu sou e valorizo o outro. E aí eu vou aprender a conviver. Então, esses 2 aspectos, de aprender a ser e aprender a conviver, são importantíssimos nesse novo paradigma mundial que é a diversidade.
E não se tem diversidade se você não falar na diversidade étnico-racial, não é? Então, são várias as dimensões, não é? Mas aí a gente vai colocando, o nosso tempo é pouco. Eu estou, assim, muito feliz. E a senhora falou duas coisas que eu achei muito interessante. O traço pedagógico, né? Os tratos e os pactos pedagógicos, e a questão dessa branquitude e de uma educação eurocêntrica, né? Tem muita gente que não sabe o que é isso. Pode conceituar para mim, rapidinho? Com certeza. Vai ter que ser rápido, né? Com certeza. É o posicionamento, então eu vou centralizar na escola, porque fica mais fácil da gente lidar. É um posicionamento de acreditar que a cultura europeia é uma cultura superior e ela deve ser a base para todos os nossos conhecimentos. Então, no Brasil, ainda, no currículo escolar, as escolas ainda acreditam nisso, que a Europa tem que ser a nossa fonte de conhecimento. E isso não é verdade. Se formos observar bem, a nossa fonte de conhecimento são todas as culturas que estão aí perpassando mundialmente. E com muita especificidade, a cultura africana, visto que ela é a primeira, a primitiva não no sentido de atrasada, mas de ser a primeira, né? Porque a história da humanidade começa no continente africano. Né? Então, nós temos que pensar, então, nessa possibilidade de enxergar os outros saberes que perpassam a humanidade e não centralizar em apenas uma cultura as fontes de conhecimento. Isso é afrocentrismo, isso é eurocentrismo. O que nós precisamos de fazer é o caminho inverso, de procurar observar os fazeres e os saberes de todas as culturas, e com muita especificidade o Brasil, visto que nós somos filhos aqui, genéticos e culturais, de europeus, de árabes, de africanos, de indígenas, etc. Né? Então, nós temos aqui um grande número de componentes dessa nação brasileira. Né? E nós precisamos de saber quem é que tem a história, que história é essa que esses povos trouxeram para construir a nossa nação. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de buscar, então, os nossos conhecimentos que perpassam a identidade brasileira. E eu gosto muito de uma fala do professor Kabengele Munanga, quando ele diz que a nossa identidade é múltipla, que nós somos filhos genéticos e culturais de um número grande de grupos sociais. Então, a nossa identidade, a identidade brasileira é múltipla. Portanto, as culturas desses povos perpassam, e com muita força, as africanidades brasileiras, porque para cá vieram, na construção desse Brasil, mais de 4 milhões de africanos. E essa cultura ela está impregnada no nosso viver, no nosso fazer, nas coisas que nós fazemos, acreditamos, na nossa música, etc. E aí, se eu não levo em consideração esses elementos culturais, essas africanidades, eu estou jogando fora uma parte da identidade brasileira. Então, o que nós temos que fazer é buscar esses elementos, essas africanidades, e trazê-las para o currículo escolar. Em contraposição ao que fizeram no século XIX, no início da escola, em que cortaram todas as contribuições, porque naquele tempo eles queriam um Brasil branco, etc, etc, etc. Olha, pode bater palma? Oh, meu Deus! Para todos nós. Quando eu digo que
você, para mim, é uma mestra, não é à toa. E aí eu me lembrei de um termo que você gosta muito e eu também gosto. Quilombar-se. Vamos quilombar. Pode explicar para a gente? E como a gente faz, como a gente aquilomba-se dentro da educação, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, né? Nessa pluralidade, nesse multiculturalismo que a gente tem? Com certeza. Eu estou gostando muito dessa expressão. É uma expressão que nos lembra uma das primeiras formas de resistência do povo negro aqui no Brasil, que é resistência formal, né? Porque as resistências foram imensas, né? Foram várias, mas a resistência formal, que são os quilombos. O que a nossa negrada fazia, não é? Cansado de viver aquela vida de exploração dentro do processo produtivo que é a escravização, eles resolveram, então, criar um espaço aonde eles não seriam apenas objetos de trabalho, mas eles seriam gente, pessoa. Eles deixariam de ser coisa para humanizar-se. E aí fugiam para os quilombos. E lá nesses quilombos faziam essa resistência, não só a resistência ao poder colonial, criando uma república especial naquele quilombo, mas uma resistência pessoal, afetiva, porque lá eles eram pessoas, eles eram humanos, e não coisas e objeto de trabalho, não é isso? Uhum. E nesse momento agora, eu acho importantíssimo a gente buscar essa expressão. E essa expressão que já foi muito usada por Abdias do Nascimento. Ele tem um livro chamado Quilombismo, e que ele fala do quilombismo, do panafricanismo, e ele coloca, então, essa necessidade de nos aquilombarmos. E nesse momento especial, em que nós temos um governo que não se importa com velhos, que não quer saber de negros, que não quer absolutamente enxergar esses sujeitos brasileiros com toda a sua identidade, é um momento de aquilombamento. É um momento de se reunir, criar as nossas redes, criar os nossos espaços, criar os nossos territórios de resistência. E aí, Anaí, eu falo que neste momento que nós estamos aqui, nós estamos num território de resistência, nós estamos nos aquilombando, porque nós estamos aqui falando para os nossos sobre a resistência a esse tempo e dizendo, nós somos gente, nós queremos o nosso espaço, nós temos direitos constitucionais que não podem ser jogados na lata do lixo. E isso nós estamos, nesse momento, nós estamos partilhando essa mensagem com um grupo muito grande de pessoas. Então, isso é um aquilombamento, né? É o buscar o quilombismo de Abdias do Nascimento. Resistência sempre, com humanidade e, principalmente, afetividade. É por aí o aquilombamento. A afetividade é o que nos move, na verdade, né? Nesse momento de isolamento social, poder estar entre os nossos, mesmo que virtualmente, e poder trocar informações, trocar ideia, é importante, né? Faz parte, passa por nós, e isso é aquilombar-se. Gostei. Professora, eu sei que o preconceito, o racismo, a discriminação, ela não nasce na escola, né? Mas, infelizmente, muitas vezes, a escola ela reproduz o que a própria sociedade nos apresenta. E sei também, enquanto educadora, que não existem receitas prontas, mas existem caminhos
que nós podemos apontar, né, para que os nossos professores, nossos educadores, que os pais dos nossos alunos tenham conhecimento da Lei 10.639 e da Lei 11.645, que fala da questão negra e da questão indígena. Então, dentro desse contexto, quais são os caminhos, né? Quais são as sugestões que a senhora nos apresenta para que a gente tenha uma educação antirracista, uma educação mais humanizada, mais acolhedora, mais afetuosa, né? E que eu possa olhar de sujeito para sujeito? Desde a implementação da Lei 10.639, Anaíra e professor Basileiro, o senhor sabe, nós tivemos muitos avanços, né? Muitos avanços. E eu brinco muito que quando a gente começou a trabalhar as questões étnico-raciais, principalmente na escola, a gente gastava grande parte do tempo na hora de formação dos professores em provar a eles e mostrar a eles estatisticamente, com argumentos científicos, da existência do racismo. Então, muitas vezes, a gente ia lá para fazer formação dos professores, para ver atividades, para poder ver de que forma que eles poderiam fazer, né, discutir, mas a gente ficava especificamente discutindo racismo, cotas raciais, que não existia racismo no Brasil. Então, um dos avanços da Lei 10.639, que é uma ação afirmativa, foi justamente esse, abrir um leque para as pessoas poderem enxergar, e aí a mídia começou a prestar mais atenção nessas coisas, que o racismo existe e que não tem jeito de não considerá-lo. Então, agora não é uma questão de opinião, eu penso que existe, eu penso que não existe. O racismo está aí, está posto. E um dos avanços da Lei 10.639 foi levar as pessoas a perceberem isso. E uma coisa que aconteceu foi que os professores eles tiveram também que se fundamentar sobre essas questões para poder desenvolver bem o seu papel. Ainda não chegamos aonde precisava. Mas, com certeza, um dos avanços foi esse reconhecimento da existência desse racismo no Brasil e a quebra de acreditar, do pensamento, de acreditar que negros e brancos coexistem aqui no Brasil, convivem de forma pacífica, harmônica, né? Então, houve uma quebra da tal democracia racial, não é mesmo? Então, isso foi um avanço, mas nós ainda precisamos de muita coisa. Uma das questões, eu vou centralizar especificamente na escola, é de promover incessantemente formação continuada para os professores, porque muitos equívocos ainda acontecem. Ainda, por mais triste que seja falar isso, com tantas questões que estão sendo colocadas, com tanta literatura, com tantos livros, os professores ainda pensam que tem que trabalhar as questões étnico-raciais, história da África, história de afro-brasileiros, apenas no 20 de novembro. Então, eu digo sempre, os negros se eclipsam da escola e só aparecem no 20 de novembro. E o pior de tudo, somente com as questões estéticas, e colocam lá uma sala onde tem alguém fazendo uma feijoada, colocam uma outra sala com umas máscaras, colocam uma outra sala... E as tecnologias africanas que não foram trabalhadas quando você estava trabalhando lá no início a formação do povo brasileiro. Aonde estão? Aonde estão os conhecimentos científicos que desqualificam o racismo? Aonde estão? Você trabalhou isso lá nas ciências, quando você estava trabalhando, por exemplo, com os meninos do 5º ano, quando você estava trabalhando os sistemas, e dentro dos sistemas tem a pele, e você tem que trabalhar a pele. Você trabalhou essas questões? Você trabalhou essas questões quando você estava trabalhando em ciência,
as doenças que prevalecem no povo brasileiro e fez um recorte aí na anemia falciforme que corrói esse nosso Brasil e que as pessoas não tenham a mínima sensibilidade para isso. Então, o que nós realmente precisamos é de inserir efetivamente, os conteúdos disciplinares numa interlocução com os conteúdos que nós já trabalhamos normalmente na escola, inserir esses conteúdos disciplinares durante o ano inteiro. Não adianta fazer só festinha de beleza negra, isso não é implementação da Lei 10.639, faz parte. Fazer oficina de tambor é ótimo, faz parte, é estética, é a música, é a nossa alegria, mas isso apenas não é implementação da Lei 10.639. A escola tem que cumprir a sua função social. Ela tem que cumprir a função social dela, que é de reproduzir, de repassar, de socializar os conhecimentos das gerações anteriores para as novas gerações. E, certamente, o conhecimento sobre África, sobre Brasil, a formação da nação brasileira, são conhecimentos que nós estamos devendo aos nossos alunos, se nós não fizermos a implementação efetiva da Lei 10.639. Então, é fundamental que esses conteúdos disciplinares eles sejam trabalhados durante todo o ano. Mas não adianta trabalhar só conhecimento, não. Eu tenho que trabalhar a educação para as relações étnico-raciais. Quem sou eu enquanto negra ou negro? Que criança é essa? Qual é a sua identidade? Qual é o seu pertencimento? Quem sou eu com a minha branquitude? Quais as minhas atitudes diante do outro que é diferente de mim? Isso tem que fazer parte do currículo, porque isso eu estou voltando lá naquela questão que a Unesco coloca dos pilares para uma educação de qualidade, uma educação efetiva. Se ela me coloca que eu preciso aprender a ser e aprender a conviver, certamente os conteúdos que eu tenho que trabalhar são aqueles que vão me ajudar a ser melhor e a conviver melhor, visto o paradigma mundial da questão da diversidade. Para isso, nós precisamos de ressignificar as práticas pedagógicas. Não dá mais para fazer um discurso, colocar no papel uma série de questões, eu respeito, Black is beautiful, somos todos iguais, que é uma questão de equívoco que acontece, né? Somos todos iguais, porque não somos. É preciso colocar, além disso, eu preciso ressignificar realmente essas práticas de uma forma em que eu vou respeitar este outro, em que eu vou acolher este outro, e acolher no sentido afetivo, mas de perceber que este outro sou eu e que eu sou esse outro. Muito obrigado, professora Rosa Margarida. É sempre um imenso prazer estar com a senhora. Meu querido Riques Bastos, agora é com você. É isso aí. Anair. É isso aí. Olha todo mundo. Olha a professora Rosa Margarida. Rick, só um instantinho. Rick. Olá, vamos lá? Vamos entrar numa pausa aqui e aí continuamos o programa, na segunda parte do programa, com o entrevistado Basilele. É isso, Anair? Isso, professor Basilele Malomalo, da República do Congo. Ah, nós estamos chique demais, mulher! É isso aí, vamos estar para a pausa e daqui a pouco nós voltamos. Antes de continuar a pausa, antes de dar início à pausa, desculpa, eu quero ler algumas mensagens aqui em nossa rádio, tudo bem? Por favor, Rick. Vamos lá, eu vou descer aqui porque, gente, tem mensagem a rodo. Jennifer, de São Paulo, tá mandando um abração, diz que admira muito a professora Anair e está seguindo ela.
Matoso está parabenizando a professora Anaídes, que é de São Paulo, está acompanhando o programa desde o início, falou que não conhecia o trabalho da professora, mas a partir de agora está junto com ela. Olha que bacana. A Fernanda, deixa eu ver aqui, gente, tem 17 Fernandas, não é possível, hoje é o dia das Fernandas. A Fernanda de Sorocaba está mandando um abração para o Basilele, diz que conhece o trabalho dele, parabenizou também a professora Rosa Margarida. O Du é de Bauru, está parabenizando também o programa e disse que é muito importante que tenha pessoas como a professora Nair e os convidados que nos representem. Está mandando um beijão, professora Nair. A Valéria de Manaus, Amazonas, também está mandando um beijão, disse que o tema é pertinente sim, não só os momentos atuais, mas no passado, hoje e vai ser sempre, porque os brancos precisam entender que nós também temos espaços e que nós merecemos porque batalhamos e lutamos. Nossa, forte, forte. A Monique Santamaro está mandando um beijão, professora Nair e convidados. Diz que está acompanhando. Parabéns, parabéns, parabéns. Colocou aqui. Priscila Cascavel está mandando um beijão. Diz que está acompanhando o programa. Aqui também tem mais uma Monique da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Parabenizando ao programa e dizendo que está acompanhando e vai começar a seguir a professora Nair a partir de agora. Bom, vamos ficar muito com obrigada, né? A gente tem que agradecer, o pessoal está firme e forte no programa, a audiência está crescendo, a Central disse que eles acreditam que no máximo em 3 meses, nós vamos chegar a 200 mil seguidores totais na plataforma, pelo que está indo com a audiência desses programas, inclusive o seu professor Anaí, que veio somar com a gente. Já temos 167.763 visitantes totais em nossa plataforma, gente. Isso para mim não tem preço. Online temos quase 24 mil já, hein? Falta pouquinho, gente. Vamos compartilhar o nosso link para que possamos chegar mais e levar mais conhecimento às pessoas. Agora está com 23.960 usuários online assistindo a esse programa. É isso aí, professor Anaí. Vamos de música um pouquinho. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco do programa. Sim, vamos de música. Bora. Fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kiri àánú rẹ̀ ṣẹ̀ wá. Bó ti ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ láàrin aginjù lọ́jọ́sí. Kì máa wáyé asán kémi máa pàṣán kémi máa pòfo. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kò ṣí jánu rẹ̀ wò mí. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè mi pé Ọlọ́run mi dá. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Bàbá tètè dáhùn sọ̀rọ̀ ayé mi, kọ́nà mi là péré gidi, kọ́ máa ráyè lè máa yìn ọ́ látara mi. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kiri àánú rẹ̀ ṣẹ̀ wá. Mo ti ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ láàrin aginjù lọ́jọ́sí. Kì máa wáyé asán kémi máa pàṣán kémi máa pòfo. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kò ṣí jánu rẹ̀ wò mí. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Tètè dáhùn sọ̀rọ̀ ayé mi, kọ́nà mi là péré gidi, kọ́ máa ráyè lè máa yìn ọ́ látara mi. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ o, ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ o. Bá mi ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀, ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ o. Kì máa wáyé asán bí, kémi máa pòfo láyé. Kémi máa wáyé asán, kémi máa pòfo sẹ́. Kémi máa ṣàkóbàtà
fẹ́gbẹ́ mi ò bọ́ lálẹ́sìn mò ń tẹnu mọ́. Èdùmàrè bàbá mi ò ṣíjú àánú rẹ̀ wò mí. Ohun tí mo bá dáwọ́lé bàbá jẹ́ kó yọrí sí rere. Ibi tí mo bá kọjú sí kọ́nà kò là fún mi níbẹ̀ o. Kì máa wáyé àsánsẹ́ kí má pàṣán kémi máa bò fún. Torí tó bá lọ pẹ́ jù ọmọ aráyé yóò máa béèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Bàbá mímọ́ torí tó bá lọ pẹ́ jù ọmọ aráyé yóò máa béèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Tètè dáhùn sọ̀rọ̀ ayé mi kọ́nà mi là pèrègèdè kọ́ máa ráyè lè máa yìn ọ́ látara mi. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kiri àánú rẹ̀ ṣẹ̀ wá. Mo ti ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ láàrin aginjù lọ́jọ́sí. Kì máa wáyé asán kémi máa pàṣán kémi máa pòfo. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kan ṣí jánu rẹ̀ wò mí. Torí tó bá lọ pẹ́ jù ọmọ aráyé yóò máa béèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Bàbá mi mọ́ torí tó bá lọ pẹ́ jù ọmọ aráyé yóò máa béèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Tètè dáhùn sọ̀rọ̀ ayé mi kọ́nà mi là pèrègèdè kọ́ máa ráyè lè máa yìn ọ́ látara mi. Ìwọ ṣálọ́lọ́run ìbùkún Elédùmarè o. Ìwọ lolùbùkún òde ọ̀run bàbá mi o. Bùkún fún mi o Elédùmarè láyé mo wá. Bùkún fún mi o Elédùmarè láyé mo wá. Mi ò fẹ́ ṣẹ̀rú ẹgbẹ́, mi ò fẹ́ ṣàkóbàtà o. Kọ́rọ̀ mi kó lójú, kọ́rọ̀ mi kó já sáyọ̀. Láàrin ẹgbẹ́ mi kémi dé olórí. Láàrin ẹgbẹ́ kémi kó já darí. Ṣíjú àánú wò mí bàbá mi yẹ ò ṣàánú mi. Ṣíjú àánú wò mí Elédùmarè ṣàánú mi. Torí tó bá lọ pẹ́ jù ọmọ aráyé yóò máa béèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Bàbá mò ń tẹnu mọ́ torí tó bá lọ pẹ́ jù àwọn ènìyàn wá béèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Tètè báhùn sọ̀rọ̀ ayé mi kọ́nà mi là pèrègèdè kọ́ máa ráyè lè máa yìn ọ́ látara mi. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kiri àánú rẹ̀ ṣẹ̀ wá. Mo ti ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ láàrin aginjù lọ́jọ́sí. Kì máa wáyé asán kémi máa pàṣán kémi máa pòfo. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kò ṣí jánu rẹ̀ wò mí. Torí tó bá lọ pẹ́ jù ọmọ aráyé yóò máa béèrè wípé Ọlọ́run mi dá. Voltamos com o programa Educação e Outras Conexões. E antes da professora continuar, a nossa locutora, a mais nova locutora aqui na rádio, eu quero passar algumas informações importantes para vocês, para que vocês conheçam melhor a nossa plataforma. Vamos lá, aqui temos o nosso site onde vocês estão assistindo o nosso programa, mesmo porque também estará reprise no YouTube, e vocês saberão que foi ao vivo. Quem não assistiu e está vendo a reprise pelo YouTube vai saber que nós fizemos através do site radioboamusicafm.com.br. Não esqueçam de seguir nosso Instagram, está aqui para vocês o Instagram, tá pessoal? Depois a professora Ana vai passar o Instagram dela e os convidados também. Quero agradecer também a galera que está mandando mensagem no chat. Vamos tentar ler todas, se der tempo, mas pelo menos uma boa parte vamos ler. Aqui abaixo nós temos a nossa audiência. E para as pessoas que não sabem onde é o chat, esse botão vermelho aqui, ó, clique nesse botão e fale no chat. Clicou aqui, pronto. O chat abre e você fala com a gente. Ou no canto inferior do nosso site, no rodapé, também do lado direito, também tem o botão. Clicando aqui, pessoal, vocês seguem a nossa rádio e acompanham a nossa programação semanal, com todos os programas, inclusive da professora Anaí, você que é fã dela já, hein? E também participa dos nossos sorteios. As pessoas estão perguntando como posso ligar ao vivo no programa. Pessoal, aqui abaixo da nossa tela e do botão verde tem aqui, ó, participe ligando. É só clicar nesse botão, dar um oi lá na nossa sala e aí nós colocamos você na ligação para falar com a locutora e os convidados, ok? Mas não pode ligar antes, não tem como a gente receber, precisa dar um oi antes.
Bom, vamos continuar o programa com a nossa professora Anaí e seus convidados. É com você agora, professora. Olá, voltamos para o nosso segundo bloco e com o meu querido amigo, também um grande mestre, professor doutor Basilele Malomalo. Muito obrigado, professor, por você estar conosco no nosso programa Educação e Outras Conexões. Tudo bem? Tudo bem, Anaíro. Obrigado pelo convite. Obrigado à rádio, boa música. Obrigado à professora Rosa Margarida, que nos deu essa aula, não é? Essa tarde aqui. Muito bom, né, professor? Por falar em aula, e eu falei que você era da República do Congo, e que eu sou muito grata por todos os seus ensinamentos. E aí me veio uma pergunta. Diáspora. Professor Basilele, o que é diáspora? Diáspora, assim na sua etimologia, né, uma palavra grega que pode significar semente ou dispersão. Quando aquela frutinha, né, de semente expande assim, então as sementes vão se espalhar. Na literatura filosófica vai significar também, os gregos tinham costume os filósofos, né, de andar de cidade em cidade, e aí se formava a comunidade. Então, esse grupos humanos que saem de um lugar para outro, vai formar uma comunidade que vai se nomear diásporas. Depois, ao longo do tempo, esse mesmo processo ele se dá dentro das comunidades judaicas. Para aquele que gosta da Bíblia, tanto a fuga de Jesus Cristo lá de Jerusalém para o Egito, que é muito próximo, que a gente sabe que o território judaico é quase um território africano. Quando Jesus foge com a sua mãe, com o pai para Egito, é um processo porque havia judeus que tinham comunidade em Egito, e a gente pode remontar ainda para retomar a comunidade judaica ainda em Egito, no tempo de Jeremias. Ele também foi outro profeta que fugiu para lá. Moisés, outros que a gente pode pegar aqui, outras figuras negras na história. Então, ao longo do tempo, aí tem toda uma literatura, né, em ciências humanas, sociais, para pensar agora essas experiências de pessoas negras, se recupera esse conceito, né, para pensar os movimentos, esses fluxos de sair de algum lugar para ir a outro lugar. Então, aí a gente vai perceber esses fluxos, o que a gente chama de migrações, aí vem outro conceito chamado de migrações, quando se pensa diáspora, se pensa essa migração. Então, são grupos humanos que vão se deslocar de um lugar para outro. Bom, ali, a África, como berço da humanidade, como já apresentou para a nossa professora Rosa Margarida, a África é esse lugar do berço da humanidade, digamos, lugar abençoado, porque ali que nós, como seres humanos, nascemos, nós, pessoas pretas, tivemos esse privilégio de estarmos no berço de todas as raças que existem no mundo. Então, é exatamente bem perto lá da Etiópia, o chamado no Vale do Omo, alguns colocam ele no Rio Nilo, alguns vão até dizer que esse rio que vai até na bacia do Congo, naqueles grandes lagos lá. Então, ali começa a surgir primeiros grupos, e ao longo do tempo, quando nós chegamos numa altura, saímos do chamado Homo Faber, aquele que fabrica ferramentas para sobreviver, o Homo erectus, aquele homem que começou a caminhar, e o Homo sapiens, o homem inteligente, mas ele não é somente o homem inteligente, ou uma mulher inteligente, porque vai se falar também da Eva africana, a mulher mais antiga, de que todos nós temos o seu genoma, né? Ele dá esse genoma a todas as raças do mundo, a Eva africana. Aí nós começamos a ocupar o Nilo, não é? Pensar na África Central até o norte do Egito, onde nós percebemos as primeiras civilizações do mundo estão na Núbia, chamado hoje de Sudão, e logo nossos ancestrais vão se deslocar para o Egito, que a gente conhece. Aí as grandes civilizações do mundo que nós temos, em todos os sentidos, ocupa esse vale do Nilo. Então, quando a gente fala de diáspora, tem que pensar também nessa civilização
como falar a professora, né? A gente fala de a civilização antiga africana. Bom, aí depois também nós começamos, queria trazer aqui os fluxos, né? Começamos a sair do continente para ir para a Ásia, chegar na Europa. Né? Esses fluxos são ainda fluxos que são causados por o que a gente chama hoje são fatores mais climáticos, né? Ou de sobrevivência, onde nossos avós vão procurando lugares onde tem mais abundância, né? Lugar mais adequado para se comer, para estar lá junto. Eles começam a migrar. Veja que a última viagem se dá para as Américas, exatamente na América do Sul, onde se fala da Luzia, que é outra africana negra que vai dar as etnias ou as raças indígenas da América do Sul. Esses fluxos, apesar, digamos assim, de causas serem naturais ou outros mesmo de vontade de migrar, nós temos outro fluxo e nós chamamos de migrações violentas, migrações forçadas, assente no genocídio da população negra. Isso a gente começa a perceber exatamente, posso colocar o mais dramático, no período entre século VII, VIII, depois de Cristo, né? Nesse período, até chegar no século XIX. Então, esse advento maldito da escravidão e do tráfico começa a levar de uma forma violenta parte da população africana, tanto para o Oriente Médio, pensa lá na Arábia Saudita, pensa em outros lugares, outros grupos vêm para as Américas. Então, esse ali são migrações violentas. Alguns vão chamar de migrações forçadas. Ali, a depender do processo, se os fluxos são fluxos, digamos assim, alguns chamam de migrações voluntárias, né? São fluxos não necessariamente assentes na escravidão, ali também houve comunidades. Os fluxos que não necessariamente assentes na escravidão, ali também houve comunidades. Os fluxos que foram também violentos, houve comunidades. E essas comunidades que vão se deslocar, aí eles se formam as diásporas, chamadas diásporas negras no mundo. Alguns chamam de diásporas africanas, alguns chamam de diásporas negras. Eu gosto muito do conceito de diásporas negras, porque esse conceito nos possibilita contemplar toda a nossa negritude espalhada no mundo. Eu acho que é um conceito que nos dá muita possibilidade para conversar. Olha, professor, eu gosto muito, viu? E aí, pensando um pouco na sua trajetória acadêmica, na sua trajetória trabalhando com formação de professores, de educadores, como que o senhor avalia essa educação para as relações étnico-raciais para dentro do currículo? Uma vez que o tema do nosso programa hoje é educação básica, currículo, nas relações raciais em diáspora. Então, como é que o senhor vê tudo isso, né? Essa conexão, essa educação e outras conexões? É muito interessante, foi muito bom a gente ouvir a professora Rosa Margarida. Até são elas, essas gerações que nos precedem, que trilharam o caminho. Antes dela, houve outras gerações de pessoas negras a lutar. Antes disso, houve outros. A gente vai remontar até Dandara, até Zumbi, até lá. Até aquela primeira africana que chegou aqui escravizada no Brasil. Então, assim, isso é importante, porque quando a gente quer falar de currículo, a gente quer voltar ao âmbito da escola, digamos, todo o currículo ele é negociado. O currículo é algo disputado, negociado, para você ver quais são os conteúdos, né, que devem fazer parte desses programas, desses projetos para a educação e das relações étnico-raciais, como estamos dizendo aqui. Então, eu me lembro, ainda a primeira pergunta que me foi colocada, o Bacilele que está respondendo, ele é aquele jovem que chegou lá do Congo, são 20 anos, 21 anos já no país. Quando eu chego, é a minha transformação dentro da diáspora negra brasileira. O jovem nascido no Congo, ele chega aqui, eu me transformo,
sempre digo que sou fruto do movimento negro brasileiro, em parte. Então, isso, por exemplo, a gente lendo, por exemplo, Amir Marino Gomes, outro pessoal que vinha escrevendo, né? Na época, a gente sempre ouvia falar que o currículo é algo de embate político. Às vezes a gente não entendia. Hoje eu comecei a entender, quando você tem acesso a uma universidade, ou estou na universidade, hoje estou na universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, é uma universidade pública brasileira e internacional. São duas. Depois você tem a UNILA, voltada para a América Latina. Então, ali, nos processos de participar, por exemplo, no curso de Sociologia, Relações Internacionais, Ciências Sociais, então eu comecei a ver o que é currículo, como que esses conteúdos, o que fica, o que entra, o que sai. Eu comecei a perceber. Da mesma forma, quando eu tive a oportunidade, lá na Unicastelo, parece que já mudou de nome, lá em São Paulo, dentro de História, eu fui contratado para trabalhar com História da África e trabalhar com História e Cultura Afro-Brasileira. Eram duas disciplinas que tinha. Essa segunda disciplina, eu dava aula em todas as licenciaturas. Pedagogia, Filosofia, História, Artes Visuais. Bom, você deve lembrar dos fóruns que nós tínhamos na época. Aí a gente começa a perceber também esses lugares. Eu cheguei a elaborar o projeto de um curso de especialização sobre História da África e do Negro no Brasil. Então, você começa a perceber como que, o que a gente coloca quando você tem autonomia ou no espaço onde você é minoria. Né? Como que você faz, que jogo você faz para isso aí. Então, qual a avaliação que eu faço a partir dessas algumas experiências que eu apontei aqui? É o que todos nós sabemos, digamos assim, nós negros e negras que estudamos essas questões da educação, a gente percebe que a Lei 10.639 chegou para revolucionar. Não é somente, como dizia a professora, questão de você ficar na dança, num negócio ali. Não, não é por aí, não. É uma proposta de revolução de produção de conhecimento dentro das academias. Aí, dentro da formação de professores, você teria novos sujeitos. Então, eu, quando estava no Castelo, eu me empolgava, porque a gente via transformações tanto de alunos brancos e brancas, negros e negras, pelo menos as pessoas que passaram pelas nossas mãos, assim como educador, para a gente acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é tão simples assim. Então, resumindo nessa pergunta que você me coloca, como que vou avaliar aquilo lá, é o que a gente tem visto. Nós sempre fizemos o currículo, a população negra sempre construiu os currículos fora, não esperamos o Estado, que a gente produza conhecimentos, valores, antes do Estado chegar. Aí, quando você coloca a lei, começamos a disputar, né, essa formação de professores. De um lado, você criou as disciplinas, todo mundo deve lembrar. Vamos dizer o seguinte, o que a gente observou? Houve uma tendência de contratação de professores sobre literaturas africanas, sobre história da África. Estou falando de contratos. Esses grupos de profissionais vão começar a atuar nos cursos de licenciaturas. E também o MEC exigiu às universidades adotar a Lei 10.639, 11.645, assim por diante, e fiscalizando, de um lado. Mas, do outro lado, a gente sabe que nem todas as universidades acompanharam, nem as públicas, nem a privada, menos ainda, nem todas as escolas. Falamos assim da educação básica. Nem todas as escolas conseguem acompanhar. Mas houve algumas experiências que nós fizemos e com bastante criatividade, que pesquisadores negros e negras colocaram para esse país, que nós, ativistas negros e negras, colocamos para esse país. Mas, do outro lado, para receber a recepção, aí que nós temos a dificuldade. Agora, o que justifica isso aí? Como a professora Rosa Margarida já colocou. O que a gente chama de branquitude racista continua operando. O racismo de cada dia continua operando. A gente vai perceber, especialmente, a resistência vem à tona na dimensão das religiosidades. A questão religiosa é o batata quente. É batata quente. A questão religiosa. Mas não é somente a questão religiosa que incomoda.
nós, pessoas negras, quando queremos pegar também o espaço, aí começa a disputa. Nós começamos a incomodar. Né? Alguém pode trazer mesmo a questão da estética. Isso também incomoda. Você trazer outro paradigma, você vai incomodar. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque a gente se concentrou, eu sou de humanidades. Minha última formação é sociologia. Eu tive uma reunião hoje, nesse momento que eu estou fazendo meu pós-doutorado, é segurança alimentar e nutricional. Eu estou lá no Instituto da Biociência da Unesp, junto com a professora a professora Rita Marques de Oliveira, e o professor Dagoberto, que me acompanha na Unesp. Hoje nós tivemos um grupo, né, uma apresentação, foi uma professora negra, pesquisadora, doutora em nutrição. Ela falou do projeto dela, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um projeto que ela tem sobre culinafro, a culinária afro-brasileira. Né? Então, ela discute esse projeto no Quilombo Machadinho. Eu digo para vocês, discute alimento, esses processos de alimento, território, identidade, isso também tem a ver com a gente. Porque aí você começa a mexer a discussão sobre a terra. Quando temos autonomia de produzir, portanto, nós temos, digamos assim, empoderamento sobre os processos de produção, tanto de plantar, de colher, de cozinhar e de se alimentar. Então, estou trazendo esse exemplo, mas são outras questões, por exemplo, que a Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras e Negros tem colocado. Nós temos eixo temático sobre a ciência, as ciências negras. Apesar de não ser a minha área, é uma área fundamental para se falar de cientistas negros e negras no país. Então, dentro dessa discussão que eu estou fazendo, por exemplo, da segurança alimentar e nutricional, me interessando pelos direitos da natureza, eu estou no paradigma, basicamente, do paradigma africano. O que é a África? O que as diásporas negras têm a dizer para nós sobre a crise da natureza, sobre a questão do meio ambiente? Não bebo num paradigma ocidental. Eu vou no pensamento africano negro para dizer o que nós temos para oferecer para o mundo. Então, esses são outros lugares que eu acho que, na pergunta que você me colocou, acho que já respondi. Nós temos resistência, sim, por causa do preconceito, o racismo estrutural, o racismo institucional. A gente sabe disso aí, mas temos outras áreas que precisamos atuar e ser criativo, como sempre nós fomos, e ainda, quando é preciso ir para embate no campo religioso, estamos prontos. Se eles querem o debate, porque o pessoal não discute conosco. Se eles querem um debate teológico sério, seja no cristianismo, no Islã, nas religiões tradicionais, nós estamos prontos para discutir. Não é agora jogando, nos agredindo. Não é isso aí. Se esses pessoal racistas, eles querem um debate sério, vamos discutir Jesus de Nazaré, para você descobrir que o Jesus é um favelado, é um pobre, ele sofreu genocídio, ele foi massacrado pela elite. Aí você começa a descobrir esse rosto de Jesus negro. Então tem tanta coisa que a gente não precisa nem fugir, porque eles nos atacam quando nós viemos com a nossa religiosidade africana para debater isso, que é o lugar a partir de onde nós respiramos o mundo. É o lugar a partir de onde se tem a nossa existência. Agora, vamos discutir se a questão da religiosidade, não vamos fugir. Se querem discutir o cristianismo, vamos discutir. Vamos trazer Martin Luther King, vamos trazer Kipa Vita, vamos trazer todo o que você tem de linhagem de profetisas e profetas cristãos, negros e negras atrás do mundo. Então, todas as áreas para nós, a gente pode debater, apesar dessa resistência que nós temos ainda em relação à implementação do currículo, né? A inserção do currículo nas escolas e outros espaços. Nossa, professor, é sempre muito elucidador conversar com você, é um prazer imenso. Eu acho que o programa Educação e Outras Conexões deixou um gostinho de quero mais com esses dois grandes convidados, a nossa professora mestra Rosa Margarida,
e com o nosso professor doutor Basilele Malumalo. Eu tenho mais uma pergunta, Rick. Dá para ir mais uma? Ou já estamos no nosso tempo? Bom, então, para finalizar, professor, eu gostaria que o senhor comentasse, né, com a sua visão, rapidamente, com a sua visão de pesquisador, de acadêmico, como que você viu aquela notícia dos cientistas franceses querendo fazer um experimento no continente africano com a vacina do Covid-19. Mas, brevemente, eu quero que o senhor dê a sua opinião. Isso. De novo, o racismo falando. Porque, muitas vezes, esse pessoal, os cientistas do mundo, grandes laboratórios que a gente sabe, eles agem escondido para fazer o quê? Testes de vacinas na África, onde tem populações pobres. Mas aquela fala escapou tanto que a gente pegou. E vou dizer para vocês, hoje em dia, a nova tecnologia, a negritude está pronta para enfrentar qualquer racista. Porque do momento que eles abriram aquela boca, falaram daquela forma, toda a galera, os negros, negras que estão na Europa, especialmente em Paris, reagiram. E você ainda, vou dizer uma coisa, a galera estava dizendo, deixa os franceses vir para cá, se vão votar, vir. Deixa eles vir para cá, se vão votar. O que eles fizeram no passado, hoje nós conseguimos ver o que tem acontecido. De outras maneiras, todo o ativismo, tanto da Europa, das Américas, lá no continente africano, as pessoas acordaram. Mas digamos o seguinte, Anaí, o nosso tempo está bem rápido, mas vamos trazer outras boas notícias. A crise começou, todo mundo querendo fechar, os estados querendo se fechar, foi o pânico para todo mundo. Mas o continente africano tem respondido perante Covid que as pessoas não falam. Olha, por exemplo, o caso do Senegal. É um país que conseguiu ter uma política que o Brasil precisa aprender com o Senegal, de controle da contaminação. Senegal. Além disso, cientistas africanos, nesse momento, temos notícias de busca de remédio no Senegal, Costa de Marfim e no Congo. Eu fiz uma postagem no meu Facebook do cientista Jerome Munyangi, um jovem cientista médico de 33 anos. Ele contando a história dele, ele descobriu uma planta a chamada Artemisa, que tem na África, você tem também na China. Ele já vem tratando a malária há muito tempo com essa planta. Ele foi perseguido pelo capital internacional, as empresas chinesas e as empresas indianas. Queriam matar ele. Ele tinha que sair do país dele, foi para a França. Nesse momento que estamos falando, faz 12 dias, nós trocamos de governo, né? Agora tem o governo democrático. Chamaram ele para voltar, para colocar à disposição o tratamento dele. A gente está falando de Covid-19. Nós tivemos o caso de Ebola, que está no Congo, na África Central. Vocês sabiam que o remédio foi um médico congolês que encontrou? De Ebola, que vem tratando as pessoas. Portanto, o Covid, nesse momento, no continente africano, tem respostas. E o governo de Madagascar já começou a distribuir um remédio à base de uma ciência africana. Então, isso que importa para a gente, os racistas vão ter que correr. Maravilhoso! 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 É isso que eu falo. O nosso povo sempre contribuiu e sempre contribuirá para o progresso, para o sucesso, para a emancipação, né? E nós precisamos, e eu creio nisso, que o tempo todo de ter pessoas, né, seja em que esfera for, para que venha nos dizer somos e podemos e vamos fazer a diferença, seja aqui, seja em qualquer lugar. Por isso, o programa Educação e Outras Conexões, entre tantos outros compromissos, é também de levar a formação e a informação.
é pensando para além dos muros da escola, pensando para além dos currículos, é pensar numa ação política social. Nossa, professor Basilelli, eu estou muito feliz com a notícia. E eu acho que foi em primeira mão aqui pela nossa rádio Boa Música FM, no programa Educação e Outras Conexões. E nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, com gostinho de quero mais, mas eu tenho uma notícia para todos os ouvintes. A professora Rosa Margarida, ela fez a doação de 2 livros para que eu pudesse sortear. E para você que tem interesse em ter esses livros, tem que me seguir nas minhas redes sociais, ou seja, no meu Instagram. E aqui é uma coleção que eu estou colocando da professora Rosa Margarida, entendeu? Acho que dá para todo mundo ver, né? E tem um outro livro que a professora Rosa Margarida também nos cedeu, que é esse daqui, ó. Então, se vocês têm interesse em adquirir esse livro, é só me seguir nas redes sociais do meu Instagram, Anair Novaes, professora Anair Novaes. Me sigam nas redes sociais e nós faremos o sorteio. Professora Rosa Margarida, meu muito obrigada, muito obrigada, meu muito obrigada. Professor Basilelli, meu muito obrigada nesta quarta-feira. E lembrando que na semana que vem teremos um convidado também muito especial. Nós estaremos com o nosso deputado federal e também pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, Orlando Silva, falando sobre direitos dos trabalhadores na retirada dos direitos dos trabalhadores nessa atual conjuntura política. Meu muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Rick Bastos. Obrigada. Obrigado. Eu também agradeço muito a vocês. Muito obrigado, Anaí. Muito obrigado mesmo por mais um programa aí com grande conteúdo. Basilelli, professor Basilelli, professora Rosa Margarida, muito obrigado também. Eu gostaria de, antes de finalizar, ler as mensagens para vocês, pelo menos algumas, tudo bem? Sim, sem problema. Vamos lá. Ana Almeida de São Paulo. Estou adorando esse programa, professora maravilhosa. Rosa Margarida, fantástica. Basilelli, parabéns pelo trabalho. Magda Procópios, programa sensacional. Obrigado, sou sua fã, professora Anaí. Parabéns mesmo. Santo André. Ana Raquel. Professora Rosa Margarida, obrigada por abordar com tanta clareza e temática educação étnico-racial. Uberaba, Minas Gerais. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá. Aqui, Beijo para Ana Raquel. massa. E o pessoal de Uberaba, Minas Gerais, já não é a primeira vez que está conectado com a gente ao vivo. Fico muito feliz. Beijão para vocês de Uberaba. Mari Medeiros, que se for quem eu estou pensando, saudades, um beijão para você, te adoro muito. É de São Paulo. Só haverá uma educação antirracista se ela for inclusiva em todos os níveis, para promover o pertencimento e outros grupos sociais. Perfeita a intervenção dessa tarde. Parabéns. Tá mandando um beijão. E disse também assim, nossa, é que tem bastante coisa. Deixa eu ver. Apenas haverá uma educação antes da apenas população negra, mas a todos os brasileiros, pois apenas assim podemos conhecer a nós próprios, entendendo-nos das nossas subjetividades e trabalhando-nos uns aos outros como iguais, livres de quaisquer barreiras e preconceitos. Professor Anaí, gosto muito do seu trabalho. Caco Paixão, Zona Leste, grande Caco, nosso locutor do programa Fala Paixão, que também é um sucesso, um dos programas de mais audiência e que representa muito bem os negros e o samba. Caco Paixão disse assim:
Parabéns, uma verdadeira aula de respeito e cidadania, pois não há diversidade sem inserir a questão racial nas discussões e políticas públicas desse país. Muito bem, Caco. Zig Zag, ele é de Dakar. Opa! Só que há um pequeno problema aqui, porque eu vou tentar traduzir o que ele escreveu. É francês? É. Eu... Deixa eu colocar o chat para traduzir. Pera aí, melhor, né? Aqui. Eu esqueci que o chat traduz agora. Nós somos chiques. Essa rádio está melhorando, viu, Basilelli? Agora nós temos o tradutor no chat. Ó, vamos lá. Bem-vindo ao Senegal, na região de Thiès. Ator profissional de contador de histórias em Zig Zag, apresentador e consultor cultural. Parabéns, Basilelli, te admiro muito. Você estar nesse programa e nos representar também aqui em Dakar é um privilégio. Gente, esse programa tá demais, meu Deus do céu. Para Dakar agora, entrevista para Dakar. Olha, Basilelli, depois veja com a professora Anaí para colocar esse pessoal de Dakar em contato com ela, para participar do programa dela. Eles têm muito a contribuir com a gente, junto com a professora Anaí, viu? Já vou apresentar para ela nomes. Eu tenho que agradecer também à professora Anaí, porque ela está trazendo pessoas de suma importância ao nosso programa. São pessoas que trazem conteúdo e nos ensinam a cada vez mais. Eu que estou aqui na Central, eu estou tendo uma aula todos os dias, com cada convidado. E esse programa me traz professores o tempo todo, que na verdade, professora Anaí, professores tinham que ser uma das pessoas que mais ganham no Brasil e no mundo. Porque, sem eles a gente não aprenderia, né? Uhum. O salário tinha que ser muito bem, viu, Basilelli e professora Rosa Margarida, vocês são demais. É um prazer, mesmo que à distância, é um prazer conhecer vocês. A gente que agradece. Vamos para a próxima mensagem. Inglaterra, Fernando, moro na Inglaterra há 7 anos. Já conheço o trabalho da Rádio Boa Música FM, pelo Rick, que legal, pelo Rick Bastos, em época de TV Orkut, que legal. Estou adorando os programas, mas em si, esse programa, você sim nos representa. Essa mulher negra, com muito orgulho, também nos representa. Não conheci o trabalho dela. Parabéns, professora Anaí Novaes. Gente, eu estou muito emocionado. Olha a professora, você tá vendo isso? Ai, gente, tô até suando a testa aqui. Raul Soares, Minas Gerais. Parabéns pelo programa. Quero ver a entrevista depois, é possível? Quero poder consumir todo esse conteúdo e também disponibilizar para minha família e amigos. Gente, que legal. Bacana. Esse aí tá no ar, Muito bacana. Isso, vai estar no ar. Olha, eu vou resumir, tá? O pessoal de Fortaleza, Ceará, tem 23 mensagens, Fortaleza, Ceará. O pessoal está escrevendo ainda, está subindo bastante. Quero parabenizar também a professora Naíra, os convidados. Bom, Bertioga, tem 13 pessoas de Bertioga. Bom, eu não vou conseguir ler, são muitas mensagens que estão subindo. Aqui, Redenção, Ceará. 13. Onde tem a universidade nossa aí. Ah, tá. Não conhecia essa rádio. Eu sou Cafaçaian. Parabéns ao Basilelli Malo. É isso? Falei certo, Basilelli? Tá certo. Falou. Ah, legal, que massa. Parabéns, essa plataforma é muito boa. Manda um abraço para o meu professor Basilelli Malo. Faran Vaz, Ceará. Sou de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, gente. Oi? O inteiro aí. A Renata de Cutia está falando. Gente, essa mulher é uma enciclopédia. Parabéns, professora Rosa Margarida. A senhora tem uma cultura imensa. Poderia ver mais a senhora na Rádio Boa Música. Olha, que legal, olha só. Legal. Professora, viu? Obrigada. Venha pra rádio, professora. Venha pra rádio, mulher. A Fernanda Guiné-Bissau, mora em Guiné-Bissau, brasileira que mora em Guiné-Bissau há 3 anos, está mandando um beijão, disse que não conhecia o trabalho da professora Anaí, mas viu nas redes sociais do Basilelli. Parabéns, professor Basilelli, pelo seu trabalho. O senhor tem uma... Nossa, ela falou uma palavra aqui que eu não entendi, mas cultura
e temos, eu não estou entendendo muito bem aqui, não traduziu, eu acho, temos muito que aprender contigo, assim. Professora Rosa Margarida, parabéns pelo seu trabalho. Gente, não vou poder ler todas. Nós estamos estourando o tempo, mas quero agradecer o pessoal de Fortaleza, Ceará. Tem muita gente escrevendo aqui. Quero agradecer o pessoal do Congo. Está mandando um abraço, professor Basilele, professor Anair Novaes, pessoal do Congo, pessoal da França, pessoal do Senegal, pessoal de Bertioga falou que está conhecendo o programa hoje, não conhecia, foi através de link, achados no Google. Renata, Tissuane, França, também viu pela divulgação no Instagram e no Google. Roberta Machociaço, acho que é isso. Olha, moradora de Rússia. Rússia! É a segunda vez que temos gente da Rússia. Meu, fico muito feliz, dizendo que achou pelo anúncio do Google e viu a divulgação no Instagram e foi correndo porque ela é branca, mas é casada com negro. Nunca vai entender esse preconceito. Ela nunca sentiu na pele. Não tem como ela falar que entende nós negros, mas ela vê o quanto o marido dela sofre. E ela tem orgulho de ter filhos com ele. Parabéns, professora Nair, pelo seu trabalho. Você é uma mulher negra e que faz nos unir. Negros com negros, brancos com brancos, brancos com negros. Mas nós, brancos com negros, temos que entender o quanto nós, brancos, não sabemos nada. E vamos aprender com vocês. Parabéns. Gente. Rick, só querendo lembrar que o sorteio dos livros da professora Rosa Margarida acontecerão pelo meu Instagram, Anair Novaes. Então, as pessoas que quiserem participar deste sorteio têm que me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Anair Novaes. Vamos seguir, pessoal, vamos seguir. Até eu já estou seguindo, vou entrar na fila aí para ganhar o livro. Rick. Oi, gata. Eu gostaria de fazer um agradecimento rápido, né? Claro. Eu queria agradecer à professora Anair por dar essa oportunidade de passar essa tarde tão agradável nessa conversa tão interessante com o professor Basilele. Professor Basilele, precisamos entrar em contato porque os nossos objetivos são muito parecidos. E quero mandar um grande abraço para todas as pessoas de Belo Horizonte, de Uberaba, do Rio Grande do Sul e de uma série de estados aí que estão seguindo a gente em função do seu programa, Nair. Um grande abraço a todos e obrigado por essa tarde tão agradável. Rick, um abraço para você. Eu que agradeço a professora Rosa Margarida Basilele. Gente, tem uma mensagem aqui para finalizar. Posso ler aí para vocês, professora Nair e convidados? Deixa só o professor Basilele fazer a consideração dele e aí depois você já lê, tá bom? Pode ser? Tá, pode, claro. O senhor está ainda nos ouvindo aí? Sim. Ok. Não, agradecimento, gratidão mesmo, a galera que ligou de todo canto, é isso aí mesmo, para um mundo melhor. Professor Nair, muito obrigado. E aí você me fez a pergunta em relação à África. Não vamos esquecer as solidariedades negras que estão acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu, assim, a partir dessa questão de segurança alimentar, estou conectado com os grupos. O que a gente percebe? Profissionais negros da saúde estão dando o tom perante a crise para que o Estado brasileiro tome providências sem perder de vista as particularidades das populações. Isso é muito importante e a gente tem acompanhado algumas notas que eles colocaram nas redes sociais, nos jornais. Acho que é muito importante também sublinhar isso aí, o trabalho que a população negra no Brasil vem fazendo para que esse Covid tenha essas dimensões, né? Que atinge de uma forma diferente as mulheres, os negros, outros grupos, né? Acho que é muito importante. E assim, o que a gente acabou de falar aqui, né? Só a gente colocar na mão de Nzambi, né? Que alguns chamam de Deus, para que a saúde venha para todo mundo. Educação é isso aí, gente. Obrigado. Rick? Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem colaborando com a rádio, com o conteúdo através do programa da professora Anair. Estou muito feliz, professora, muito mesmo. Vamos lá.
A próxima mensagem. Roberta Gente, conseguimos chegar a 24.200 online aqui no programa. Eu vou... tá subindo, 24.224. Pessoal, muito obrigado aí. 24.236. Tá subindo. Bom, é isso aí, gente. Olha, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Vamos lá, professora Anaí. A última. Tá chegando muita mensagem, gente. Eu fico até triste por não ler todas, professora. Mas o importante é que a gente conseguiu dar atenção e pelo menos um pouco, né, desse pessoal que tem dado audiência pra gente, né? Sim, sim. Vamos lá, Fortaleza tá em peso hoje, tá? Fortaleza, Ceará. Gratidão em nome da CMM, Comunidade Madinato Munawara, com matriz... gente, que lindo! Com matriz no África e sede no Brasil. Com matriz na África e sede no Brasil. Professora, olha aí, é uma parceria para a senhora. Pelos ensinamentos aqui, compartilhados pelos convidados, especialmente pelo nosso diretor executivo, professor Basilele Malomalo, e parabenizamos também a rádio por esse espaço que ajuda a ampliar a expansão da consciência. Parabéns a essa mulher que deu oportunidade aos nossos amigos e irmãos. Parabéns, professora Anaí Novaes. Gente, obrigado. Muito obrigado. Nossa, eu estou muito emocionado em saber que a rádio, professora, que a rádio está chegando em vários países da África. Que era o meu sonho, a gente poder falar com nossos irmãos pretos. A gente tem muito para aprender com eles. Mas muito mesmo, e eu fico muito feliz. Esse programa, graças a Deus, como alguns outros, estão conseguindo fazer essa ponte para que possamos falar com nossos irmãos e aprender com eles, eles com a gente e vice-versa, né, professora? Muito obrigado, professora. Obrigado eu, Rick, por mais um programa. Obrigada a todos os ouvintes e internautas do programa Boa Música FM. Quero deixar assim o meu recado. Fique em casa, tenha assim o isolamento social, mas não isolamento virtual, né? E que a gente consiga ser melhor, muito melhor. E me sigam nas redes sociais. Professora Anair Novaes no meu Facebook e Anair Novaes no meu Instagram, e também a Boa Música FM, a Rádio Boa Música, e os meus convidados, Rosa Margarida e Basilele Malomalo. Gente, até quarta-feira que vem em Educação e Outras Conexões. Um abraço a todos, bem fraterno. É isso aí, abração. E não esqueçam que hoje tem mais programas aqui na Rádio Boa Música FM e ao vivo. E a nossa rádio não para, é 24 horas sem parar, com muita notícia. E a nossa programação também de música. Mande ideias de pauta para nós através do nosso e-mail, Rádio Boa Música FM. Esqueci, peraí. diretor@radioboamusicafm.com.br e pelo nosso WhatsApp ou Instagram, ok? Até a próxima. Beijão. Bó ti ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ láàrin aginjù lọ́jọ́sí. Kì máa wáyé asán kémi máa pàṣán kémi máa pòfo. Ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kò ṣí jánu rẹ̀ wò mí. Torí tó bá lọ pẹ́ jù, ọmọ aráyé yóò máa bèrè ní kí Ọlọ́run mi dá. Torí tó bá lọ pẹ́